Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, hoje 26/7/2020. E nós estamos tratando sobre alguns temas no livro de Provérbios. O nosso tema hoje é a finalidade da sabedoria. E para nós darmos início ao nosso estudo, eu gostaria de convidá-los para fazermos leitura no texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 3 ao 15. 1 Reis 3, do 3 ao 15. Está escrito na palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele dia. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com o teu povo, para com os teus filhos, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, Pai querido, pela maneira amorosa com que tens cuidado de nós e com que tens suprido todas as nossas necessidades. Nós temos diversos motivos, Pai querido, para louvar o teu nome, Senhor, e nos colocarmos na tua presença em oração e ficarmos te adorando, Pai. O Senhor tem nos dado tudo, Pai querido. Obrigado pelas famílias da igreja, Pai querido. Obrigado pela tua palavra e pela liberdade que nós temos, tanto de cultuar o teu nome, quanto de ler e de transmitir, Pai querido, a tua palavra por meio das redes sociais. Não há nenhuma proibição nesse país. Graças a ti, graças à tua misericórdia, graças ao cuidado que o Senhor tem para com a nossa nação e para com as nossas vidas como povo teu, Pai. Nesta manhã, Senhor Todo-Poderoso, em que vamos tratar a respeito da finalidade, Pai querido, da sabedoria, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça, Pai querido.
Que o Senhor nos abra o entendimento, Pai querido. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos um coração sábio, como o teu servo Salomão teve, papai. Que nós possamos também entender, Pai, que na obediência da tua palavra, que no andar dos teus caminhos, que no obedecer dos teus preceitos, Pai querido, está a sabedoria, papai. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a sermos sábios, Pai querido, não com uma sabedoria mundana e ímpia e que não é verdadeira sabedoria, mas a sermos sábios, Pai querido, como a tua palavra, Pai, nos ensina a ser sábios. Pai, que as tuas verdades que vão ser tratadas nesta manhã, Pai, venham ao encontro do nosso coração. Que o Senhor remova das nossas vidas, Senhor, toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que não procede do Senhor, para que nós possamos adquirir coração sábio, viver em obediência a Ti e fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Purifica-nos, Senhor, das injustiças. Purifica-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor, papai. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai escutar, Pai querido, que vai assistir, Pai querido, este estudo e aplica, Senhor, as tuas verdades aos corações dessas pessoas, abençoando-as, fortalecendo-as, edificando-as, Pai querido, para andarem nos teus santos caminhos, Pai, e fazerem do Senhor a base e o fundamento para toda a sabedoria que necessitam na sua vida, Pai querido, e que sejam orientadas e guiadas pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor Todo-Poderoso, agora discernimento, Pai, espiritual, que a ação poderosa do bendito Espírito que habita em nós, Pai, nos abra mentes e corações, Pai, para recebermos da Tua palavra, Senhor. E pedimos, Papai querido, que o Senhor glorifique o Teu nome, Pai, através das nossas vidas, pela nossa obediência e pelo andar no Teu caminho. Que o Teu povo seja fortalecido pela Tua palavra, Papai querido. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, como já desde o início eu afirmei aos irmãos, o nosso objetivo nesta manhã é tratar um pouquinho a respeito da finalidade da sabedoria. Todo o ano nós nos deparamos com diversos concursos e revistas que tentam selecionar os homens e as mulheres mais bonitas do mundo. Aí nós vemos desfiles com moças muito belas, muito encantadoras, vestidas numa variedade de modas, e algumas incluem entrevistas, os talentos sendo apresentados. Também nós nos deparamos com revistas, com pesquisas que apresentam listas de homens mais ricos e mais bem-sucedidos, empresários e políticos que são admirados por muitas pessoas devido à atuação que eles têm no mundo dos negócios, como eles conduzem as coisas, como eles são famosos, como eles se destacam. Mas nós nos deparamos com questões como essa no mundo em que nós vivemos. Agora, a questão é, se houvesse um concurso de sabedoria, quem seria declarado o Mister Sabedoria ou a Miss Sabedoria do ano? Talvez fosse um empresário de sucesso, alguém que se destacou no mundo das finanças, nas empresas, enfim. Ou talvez também nós nos deparássemos com alguns juízes que nomeassem alguma figura religiosa dos nossos tempos, que tem destaque nas mídias pelo sucesso que faz. Por exemplo, o Dalai Lama, poderíamos citar o Papa como uma figura considerada um líder religioso de destaque, um homem de grande sabedoria. Agora, nós poderíamos também, se nós pudéssemos voltar ao passado e eleger pessoas do passado, nós poderíamos eleger Agostinho de Hipona, nós poderíamos eleger João Calvino, nós poderíamos nos deparar com alguém que elegesse
candidatos como Gandhi, que foi um grande líder também para aqueles que criam na confissão de fé dele. Poderíamos falar de tantos homens, Jonathan Edwards e filósofos de todos os tempos também, que seriam tranquilamente eleitos como senhores da sabedoria. Agora, conforme a leitura que nós fizemos no início, e para aqueles que conhecem a Bíblia e que costumam meditar nela, estudá-la, lê-la, um dos primeiros nomes que vem à nossa mente, já de imediato, é o rei Salomão. Quando Deus apareceu para ele em sonho, como nós fizemos leitura, ele perguntou o que ele queria, Salomão pediu sabedoria. Então Deus tornou ele o homem mais sábio de todos os tempos. Agora, uma coisa que nós devemos de considerar, irmãos, quando nós observamos, e o nosso objetivo é falar sobre a finalidade da sabedoria. Mesmo Salomão sendo o homem sábio que era, ele foi alguém que falhou. Nós vamos ver que Salomão, ele cometeu pecados, ele se envolveu com muitas mulheres, ele adorou os deuses dessas mulheres, dessas rainhas com quem ele contraiu o casamento. Nós vemos Salomão, apesar do destaque da sabedoria dele, com algumas limitações devido à sua humanidade, devido ao seu pecado. E se nós observamos a vida de Salomão e nós observamos os seus escritos, ele é o escritor do livro de Provérbios, ele é o compositor também do livro de Eclesiastes, possivelmente o livro de Eclesiastes ele é um livro que foi já escrito no final da vida de Salomão, já num tempo de maior maturidade dele, aonde ele identifica algumas vaidades que ele mesmo cometeu no decorrer da vida dele e demonstra, ao mesmo tempo que demonstra um sincero arrependimento, ele nos dá caminhos, contrastando. E o livro de Eclesiastes é um livro curioso porque ele aborda a vida de um ponto de vista negativo em muitos aspectos, ao mesmo tempo que ele mostra que o único caminho para a verdadeira sabedoria, para a verdadeira satisfação, para o verdadeiro sucesso na vida, o único caminho para escapar das vaidades da vida, às quais o homem é dado, porque todos nós, como seres humanos, por mais que busquemos sabedoria, que busquemos a obediência a Deus, que busquemos a obediência à sua palavra, em dados momentos nós pecamos exatamente por causa da nossa vaidade, exatamente por não observarmos a palavra de Deus, as suas verdades e as suas orientações, e optarmos por fazermos aquilo que é a vontade do nosso coração em detrimento da vontade de Deus. Aí Salomão, ele no livro de Eclesiastes, ele vai declarar isso como vaidade. Ele vai dizer que nada, vai nos mostrar que nada pode satisfazer o homem a não ser Deus e uma vida vivida de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Esse é o caminho para a verdadeira satisfação, este é o caminho para a verdadeira sabedoria. Então, nós vemos que o homem mais sábio, ele teve as suas falhas, ele teve os seus pecados, mas parece que num dado momento, analisando a própria vida, já que nós temos os nossos limites, Salomão chega à conclusão que Deus é o principal, é o fundamento. Deus e a sua palavra são o fundamento para a vida do homem e para que ele seja feliz e bem-sucedido. Todavia, quando nós falamos e apresentamos e destacamos Salomão como aquele homem da descendência adâmica que foi o mais sábio que pisou sobre a face dessa terra, nós precisamos fazer um contraste com o outro homem mais sábio e que supera Salomão em sabedoria, que foi Jesus Cristo. Por quê? Porque naquilo que Salomão falhou em viver,
a sabedoria que Deus concedeu para ele, Jesus foi perfeitamente bem-sucedido. Jesus é o grande exemplo de sabedoria da humanidade. E por que que ele é esse exemplo? E por que que ele se distingue, inclusive, de Salomão, o homem mais sábio? Pela natureza de Jesus. Nós temos Jesus sendo um Deus encarnado, vindo para cumprir um propósito divino. Então, Jesus foi aquele que em todos os aspectos, e que é onde Salomão, onde Adão, onde todos os homens falharam, Jesus foi bem sucedido. Jesus, ele foi um homem sábio, que se conduziu de acordo com a sabedoria dada por Deus, e ao mesmo tempo sendo Deus, ele era também homem. Nós vamos ver, inclusive nessa lição mais adiante, à medida que nós avançamos, nós vamos ver que Jesus Cristo, como homem, ele cresceu em sabedoria e em graça. Mas como Deus, ele era detentor de toda a sabedoria, porque afinal de contas a própria Escritura vai afirmar que Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas. Jesus Cristo é o criador da própria sabedoria para o homem. A sabedoria é um atributo da divindade, é muito diferente do homem que tem uma sabedoria limitada. Mas ao mesmo tempo nós encontramos um mistério na pessoa de Cristo, no fato de que Jesus Cristo tem uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana. Como Deus, ele é perfeito em sabedoria. Como homem, nós vamos ver relatos bíblicos que demonstram que, à medida que Jesus encarnado ia crescendo, ele crescia também em graça e em sabedoria perante Deus e perante os homens. Ou seja, como homem, Jesus Cristo foi tendo um desenvolvimento da sua sabedoria. Todavia, em nenhum momento ele falha nessa sabedoria, que consiste inclusive na obediência à lei de Deus, na obediência às ordenanças do Senhor, que são um dos preceitos mais importantes da sabedoria. Por quê? Porque o homem foi feito por Deus. Deus, como Criador, dá todas as orientações, dá todas as diretrizes, dá todos os direcionamentos para que o homem possa viver uma vida sábia, feliz, bem-sucedida, cumprindo o propósito para o qual Deus o estabeleceu. Então, a sabedoria tem, na palavra de Deus e na sua orientação, o caminho correto a ser seguido, irmãos. Inclusive, e relembrando um pouco do que nós já falamos a respeito de sabedoria, quando nós falamos da sabedoria, a sabedoria de Deus não é sobre algum poder que exista na nossa mente, não é sobre algo apenas sobrenatural que nós recebemos de Deus, ou sobre um conhecimento profundo que nos destaque dos demais homens. Inclusive, na primeira lição que nós tivemos falando a respeito da sabedoria, nós destacávamos que sabedoria não está de acordo com aquele pensamento popular de que um sábio é alguém que está num lugar distante, que está numa montanha, debaixo de uma árvore, que tem um grande livro e que fala coisas complexas que praticamente ninguém entende. Mas a sabedoria é algo prático. Deus nos apresenta a sabedoria como algo que deve ser praticado pelo homem, como algo que deve ser vivido, como uma habilidade. A sabedoria trata a respeito do temor do Senhor. Nós falamos, o irmão Rômulo na última oportunidade falou a respeito do princípio da sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Fala a respeito de um coração cheio de reverência por Deus, que vai tomar decisões, não decisões que outras pessoas não possam compreender ou enigmáticas, mas que toma decisões práticas para fazer o que Deus revelou na sua palavra. Esse é o propósito da sabedoria. A sabedoria, ela não é algo que está ao alcance apenas de alguns. A sabedoria não é apenas uma instrução acadêmica. Nós não podemos dizer, por exemplo, quem são os grandes sábios dos nossos dias.
Nós até podemos pegar algumas áreas específicas, científicas, como, por exemplo, tem o astrofísico fulano de tal, que detém um conhecimento a respeito da física, dos astros e dos planetas, e essa sabedoria, na verdade, é um conhecimento que foi adquirido por ele à medida que ele foi estudando. Mas a palavra de Deus nos apresenta a sabedoria como algo que também pessoas simples podem adquirir, porque ela une algo que vem de Deus e é concedido pelo homem com uma capacidade de praticar e de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia, ela liga a sabedoria, uma das coisas que nós precisamos ter em mente. E por isso nós afirmamos que qualquer pessoa pode se tornar um sábio. A Bíblia, ela liga a sabedoria com o comportamento correto, com o comportamento moral adequado, que é instruído pela própria Bíblia, que é vivermos em obediência à palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós falamos de moral, nós estamos falando de todas as áreas. A Bíblia nos dá diretrizes para todas as áreas. Ao mesmo tempo que ela nos alerta, e o livro de Provérbios, que é o que nós estamos estudando, está cheio desses alertas a respeito da insensatez e da pecaminosidade, que são transgressões à lei de Deus e à sabedoria. O que é a insensatez? Nós já tratamos sobre isso na primeira aula que nós falamos a respeito da sabedoria, mas relembrando os irmãos, o alerta contra a insensatez é o alerta sobre a incapacidade de exercer o bom senso que Deus coloca à disposição do homem. A ideia de senso, como em algumas outras vezes eu já defini para os irmãos, volto a definir para lembrá-los aqui. A ideia de senso é uma ideia de orientação, é uma ideia de direção, é uma ideia de capacidade de discernir, de entender. Quando eu digo que eu tenho senso, eu estou dizendo que eu tenho a capacidade de saber a direção que eu devo tomar. Senso é sentido de direção. E pegando essa palavra e aplicando a todos os aspectos da vida, a insensatez o que é? É incapacidade de encontrar as direções certas. É a incapacidade de meditar, é a incapacidade de observar as orientações da palavra de Deus, é a incapacidade de discernirmos e de entendermos o que acontece quando nós não temos um senso adequado. O insensato é aquele que guia a sua vida pelas satisfações momentâneas, pelos desejos momentâneos. O insensato é aquele que não analisa as consequências daquilo que ele vai fazer. Ele faz apenas porque, no momento, e pela falta de capacidade de analisar e pela falta de sabedoria, ele acha que aquilo vai trazer uma satisfação momentânea para ele. E muitas vezes a insensatez vai conduzir o homem ao pecado. E o pecado vai trazer consequências para a vida do homem que não são boas. E a Bíblia nos alerta a respeito de todas essas coisas. De que nós devemos de ter bom senso, de que nós devemos de ter sabedoria, de que nós devemos de evitar o pecado. Esse é o caminho da sabedoria. Sendo Deus aquele que nos escolheu, aquele que nos separou, aquele que nos chamou com uma vocação santa, um propósito divino para as nossas vidas, há uma grande implicação para nós em nós sermos sábios ou tolos. Isso tem importância para Deus. Tanto que Deus nos deu a palavra para nos fazer sábios, tanto que Deus nos deu o Espírito para nos fazer sábios. Agora, talvez nós nos preocupemos com essa questão, e é importante que nós tenhamos essa preocupação. Agora, nessa manhã, eu tenho uma boa notícia para os irmãos, que é Jesus Cristo, ele verdadeiramente viveu a sabedoria perfeita. E Jesus Cristo, ele morreu por todos, ele morreu
por mim, Ele morreu por você também, para que nós pudéssemos exercer essa sabedoria também. Eu gostaria de destacar para os irmãos um versículo que se encontra no Novo Testamento e que apresenta algumas respostas para a questão da insensatez e de ser declarado justo diante de Deus. Porque todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento das nossas vidas, cometemos ou ainda viremos a cometer algum ato de insensatez, algum ato de desobediência à palavra de Deus, algum ato de quebra de princípios e que, lamentavelmente, trará consequências para a nossa vida, ou seja, vamos agir insensatamente. Mas mesmo assim, a Bíblia ela diz que nós somos declarados justos diante de Deus. Lá em 1 Coríntios 1,30, a palavra diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 1 de 1 Coríntios, o contexto desse verso 30, o que aparece, o que nos é mostrado, o tema principal é a cruz de Cristo. O mundo, ele pensa que a cruz de Cristo é insensatez, é tolice, não tem sentido. No entanto, a cruz, a morte de Cristo, o oferecimento do Senhor Jesus está no centro da mensagem de Deus. Jesus Cristo era tão perfeitamente sábio que ele podia morrer no nosso lugar. Agora, quando nós olhamos para um outro texto que se encontra lá em 2 Coríntios 5:21, ele nos mostra claramente o conceito de substituição de Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus pegou o seu Filho, Jesus Cristo, totalmente santo, perfeitamente santo, sem nenhum pecado, cheio de toda a sabedoria, ele próprio é a manifestação da sabedoria, e aplicou a ele o meu pecado e o seu pecado. Tratou ele como se ele tivesse pecado. O Senhor Deus puniu Jesus com a morte na cruz. E por que Deus fez isso? Para que todos os seus eleitos pudessem ser tratados como se fossem justos, perfeitamente justos, como Jesus Cristo foi justo, vivendo sem pecados. Ou seja, Deus fez uma troca. E quando nós olhamos lá para o capítulo 1 e verso 30 de 1 Coríntios, nós podemos perceber que não apenas Deus trocou o nosso pecado pela justiça de Deus, mas também que Ele trocou a nossa falta de sabedoria pela sabedoria de Cristo. Ou seja, nós somos tratados como sábios, como se Cristo fosse sábio, e é colocado ao nosso acesso a sabedoria também num aspecto espiritual e sobrenatural. Nós vamos ver, inclusive, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, uma afirmação de que nós temos a mente de Cristo, irmãos. E nós devemos de considerar isso. O que significa isso? Significa que nós não precisamos buscar sabedoria porque Deus nos deu toda a sabedoria? Não, não é isso que significa. Mas significa que essa sabedoria, ao mesmo tempo que ela é buscada por nós, ela é concedida por Deus. E que nós devemos de orar a Deus e buscar essa sabedoria.
À medida que nós estudamos, à medida que nós meditamos na palavra, à medida que nós entendemos qual seja o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas especificamente, nós também tratamos com Deus pedindo sabedoria para conduzirmos as nossas vidas. Esse é o mistério da sabedoria. Ela nos foi concedida. Jesus se tornou sabedoria por nós, para que nós fôssemos sábios e adquiríssemos a sabedoria, em parte vindo de Deus e em parte vindo da nossa busca pela sabedoria. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia nos orienta a buscar a sabedoria, ela diz que Jesus Cristo também se fez sabedoria e que nós temos a mente de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É como se fosse dois lados de uma moeda, irmãos. Temos essa sabedoria e devemos de buscá-la ao mesmo tempo que desenvolvemos e conduzimos a nossa vida em sabedoria de acordo com a orientação da palavra de Deus. Somos felizes, abençoados e bem-sucedidos quando nós conduzimos a nossa vida dessa maneira. É importante nós considerarmos este fato nesta manhã. E podemos ver isso no exemplo de Salomão, na leitura que nós fizemos do texto de 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 3 ao 15. Nós vemos que, ao mesmo tempo que Salomão pediu, Deus concedeu e o tornou. Quer dizer, Salomão, nós vamos ver depois nos relatos a respeito da vida de Salomão, um fato de que Salomão ele buscou a sabedoria em várias áreas e desenvolveu essa sabedoria nas mais diversas áreas. Ou seja, nós observamos que as duas coisas andam juntas. À medida que nós pedimos e que nós buscamos, Deus vai nos concedendo, vai ampliando a nossa capacidade, vai nos dando, inclusive em alguns momentos, aspectos sobrenaturais dessa sabedoria. E nós devemos de buscar isso numa atitude de fé. Talvez nós, por uma afirmação bíblica, nós vamos entender que não seremos sábios como Salomão, porque a própria palavra declara que Salomão foi feito o homem mais sábio da face da terra. Aí nós chegamos à conclusão que o único mais sábio que Salomão, porque era Deus, foi Jesus Cristo. Agora, assim como Deus concedeu a Salomão um grau de sabedoria, se você pede, se você busca, se nós pedimos e se nós buscamos, Deus pode no decorrer da nossa vida nos conceder, nos tornar sábios de maneira que nós possamos não apenas usufruir, mas instruir pessoas na sabedoria. Porque um dos exercícios da sabedoria é exatamente a instrução, é a capacidade de transmitir essa sabedoria. É verdade que nós nunca vamos adquirir uma profunda sabedoria em todas as áreas do saber humano, mas em algumas áreas Deus pode nos conceder e nos fazer instrumentos, inclusive, para a transmissão dessa sabedoria para a vida das pessoas. E isso é importante para nós. Então, irmãos, não nos esqueçamos desse aspecto. A importância prática da sabedoria de Jesus é perceber que Ele é a nossa fonte de sabedoria e de justiça. A nossa sabedoria, a nossa justiça vem dele. Ao mesmo tempo que nós entendemos que essa sabedoria ela é concedida por Deus e é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de começar a considerar, já que nós vamos precisar tratar do tema a finalidade da sabedoria em duas oportunidades, neste domingo e no próximo domingo, mas eu gostaria de, já que nós estamos fazendo esta comparação entre Jesus Cristo e Salomão, como homens sábios, detentores de uma sabedoria que receberam de Deus e que desenvolveram, e considerando o fato de que Deus ele nos considera sábios baseados na sabedoria de Jesus, como nós afirmamos aqui, porque Jesus se fez sabedoria por nós, e para que nós busquemos de maneira prática a sabedoria e qual
a sua finalidade, vamos considerar alguns fatos da vida de Jesus, algumas evidências da sabedoria, e aplicar ou buscar algumas aplicações de maneira que a palavra demonstra aquilo que seja para a nossa vida também. Nós vamos tratar de pelo menos 4 evidências a respeito da sabedoria de Cristo, e nessa oportunidade nós vamos tratar da primeira, que trata da visita dos homens sábios. Quando nós falamos a respeito da sabedoria de Jesus, uma das demonstrações, inclusive da expectativa dessa sabedoria, de que Jesus seria um grande sábio, talvez não de acordo com os conceitos de sabedoria da sua época, mas com um conceito transcendente que vinha do alto, que vinha de Deus. Nós, olhando para a visita daqueles que são considerados os magos, os homens sábios, esses homens, eles vieram, a Bíblia nos descreve que eles vieram do Oriente. Nós não sabemos o lugar exato, talvez a Bíblia vai nos afirmar que a distância era longa, que eles observaram a estrela e acompanharam essa estrela, tendo algum tipo de prognóstico, algum tipo de entendimento de que aquela estrela falava a respeito do nascimento de Jesus. Nós não temos muito material bíblico, nós temos algumas tradições históricas que apontam talvez para o fato de que esses homens, eles têm uma instrução que vem lá do tempo de Daniel, quando Daniel, o profeta Daniel, atuou no Império Babilônico e depois no Império Medo-Persa, sendo membro da corte e tendo passado instruções a respeito de Deus. Talvez um grupo de homens guardou essas instruções e foi desenvolvendo elas, e agora, quando Jesus, que era predito como o Messias, como o Salvador, havia de vir, esses homens vêm num grupo, e nós não sabemos exatamente qual é a comitiva que compunha esse grupo aí. Existem algumas tradições históricas que dizem que eram 3 homens, mas é possível que fossem mais. E eles chegaram a Jerusalém e a pergunta deles é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Isso está escrito em Mateus, capítulo 2 e versículo 2. E quando eles encontram Jesus e a família de Jesus em Belém, a atitude deles é de adoração. Eles se prostram diante de Jesus, eles oferecem tesouros como ouro, incenso, mirra. Lá está escrito lá em Mateus 2:11. Nós vemos que a Bíblia ela está repleta de exemplos da sabedoria de Jesus. Mas nós cremos que Mateus ele inclui esse relato por essa razão, de destacar o fato, de a expectativa de quem havia de ser Jesus Cristo como um homem sábio, como um homem que se conduziria de acordo com a lei de Deus, como um homem que salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, nós devemos de considerar que essa é uma das expectativas, homens que eram considerados sábios, eles vêm e se prostram diante de um sábio muito maior do que eles e o adoram. E Mateus traz esse relato já para demonstrar que havia uma expectativa na sabedoria e em tudo aquilo que esse Jesus Cristo, ainda bebê, se tornaria no futuro, e nós que somos alcançados pela graça dele, que conhecemos a história como um todo, nós sabemos quem foi esse Jesus e quem ele ainda significa para nós hoje, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso intercessor, como fonte da sabedoria para as nossas vidas. Isso é um privilégio nós meditarmos e sabermos que esse Deus entrou na história e esse Deus nos brindou com a sua sabedoria. Meus irmãos,
nós vamos, nessa ocasião, parando por aqui. Na próxima semana nós concluiremos esse estudo, a finalidade da sabedoria, vendo as outras evidências da sabedoria de Jesus e de que maneira essas evidências podem se aplicar e abençoar as nossas vidas. Vamos orar nesse momento e agradecer por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos concedeu de estudarmos, de meditarmos na sua palavra e de falarmos sobre um componente tão importante para as nossas vidas, que é a sabedoria. Devemos de buscá-la à medida que desenvolvemos a nossa vida, à medida que vivemos essa vida na face dessa terra, e devemos clamar a Deus, pedir a Deus, como o rei Salomão pediu e como nos é orientado também por Tiago, que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus. Então, busquemos a sabedoria, oremos pela sabedoria, nos preparemos para sermos sábios instrumentos de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui, Pai, de meditarmos na Tua palavra, Senhor, de recebermos, Senhor Todo-Poderoso, essa porção tão importante, Pai, falando a respeito da finalidade da sabedoria, mostrando, Senhor Todo-Poderoso, o quão necessária a sabedoria é para nós, mostrando que Jesus Cristo se fez sabedoria no nosso lugar para que nós pudéssemos usufruir essa sabedoria e sermos sábios e sermos vistos por Deus e considerados pelo Pai como sábios também, fruto da intervenção, da ação de Jesus Cristo nas nossas vidas, Papai. Muito obrigado, Pai, por este momento, por a Tua bênção, pela Tua palavra, Pai. Abençoa Teu povo, Pai. Eu peço que o Senhor me conceda a mim sabedoria, que o Senhor conceda a cada pessoa que está ouvindo, Pai querido, este estudo, sabedoria, que o Senhor abençoe as suas vidas em todas as áreas, que o Senhor conduza, que o Senhor nos livre como povo Teu de toda a insensatez, de toda a desobediência, de todo o pecado, que nós possamos analisar com sabedoria, Pai querido, as consequências de tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Livra-nos, Senhor Todo-Poderoso, de todo mal, livra-nos, Senhor, daquilo que não vem de Ti, Papai. Abençoa as nossas vidas e glorifica o Teu santo nome, Papai. Dá um dia abençoado a cada um dos Teus filhos, Pai, que nós possamos viver este domingo, o dia do Senhor, na Tua presença e para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos e conceda a todos um excelente dia na presença do Senhor.